Fala galera, tudo bem? Toni Kroos optou pela aposentadoria. Foi o anúncio dele na manhã dessa terça-feira. Então é um anúncio importante, não chega a ser exatamente uma surpresa, porque já era especulada essa possibilidade. Então já se sabia que ele tomaria uma decisão ou de uma renovação no Real Madrid ou da aposentadoria. Já se falava que não haveria uma outra opção de jogar em outro país, em outro lugar, se fosse para focar em dinheiro, ganhar dinheiro, e não teria nenhum problema, porque aí é da escolha profissional de cada um mesmo, vai da opção de carreira de cada um. Ou até para ter um novo desafio técnico numa outra liga, enfim. Não foi o que o Toni Kroos quis. E eu fiz questão até de ouvir o trecho, o podcast dele, que foi quando ele anunciou essa aposentadoria, justamente para tentar entender e para tentar captar um pouco mais da que ele tinha como mensagem. E na verdade me parece muito claro que estava muito nítido na cabeça dele que a gente está falando de um dos melhores jogadores da geração, optando por parar no auge, optando por parar em uma das melhores temporadas da carreira. Ele mesmo fala sobre isso. Ele fala que ele tem a ciência de que vivia um momento muito bom e que ele queria, sim, desde o início, ele já sabia que ele queria parar enquanto tivesse no seu melhor nível. Antes que as pessoas questionassem o desempenho dele, antes que ele pudesse correr o risco de virar um reserva, ele queria parar deixando a imagem de um dos melhores. E é o que ele vai fazer, porque a gente está falando de um Toni Kroos que é um dos grandes meio-campistas da geração. Se a gente pensar no tamanho da influência, e influência vai ser uma palavra que eu vou usar muito aqui, porque é muito importante a gente olhar para isso, né? Então, assim, não é uma surpresa, mas não deixa de ser um baque. Um baque para o Real Madrid, um baque para o futebol mundial, um baque para qualquer um que goste do futebol no mais alto nível, porque a gente está falando de um dos melhores jogadores do mundo. O Toni Kroos tem 34 anos, então a gente está falando de um jogador jovem, né? A gente está numa época em que a gente vê jogadores chegando aí quase nos 40, alguns com até alguma naturalidade, até passando dos 40, enfim. Vai muito do jogador para jogador, vai muito da cabeça de cada um, vai muito do corpo de cada um, não tem certo ou errado, então assim, eu nunca me coloco no direito de julgar, de falar quando o cara tá certo ou tá errado, por exemplo, numa opção de carreira. Tá errado porque optou por ganhar dinheiro, tá errado porque optou por parar de jogar agora, tá errado porque optou por continuar em vez de parar. Eu acho que isso é tudo muito pessoal e a gente tem mais é que respeitar, mesmo que a gente tenha opinião. A gente pode chegar e falar, pô, poderia continuar jogando, poderia facilmente continuar jogando. Agora, o fato é que ele vai ter pela frente alguns capítulos muito especiais, né, que podem servir como um encerramento, assim, de um roteiro perfeito. Eu até falei sobre isso no vídeo recente em que eu falei sobre a corrida para os prêmios individuais, falando sobre Vinícius Júnior e tudo. E eu cito o Toni Kroos como um candidato porque ele é um dos melhores jogadores do Real Madrid na temporada. O Real Madrid é um dos melhores times do mundo na temporada, é um finalista de Champions, foi campeão espanhol. E o Toni Kroos optou por voltar para a seleção alemã e agora a gente já sabe que será o último ato dele como jogador profissional jogar uma Eurocopa em casa com a Alemanha. Ele tinha se aposentado da seleção, ele volta e vai ser a última competição que ele vai ter. Então ele vai ter pela frente a final da Champions em Wembley, Real Madrid e Borussia Dortmund. E depois a Euro em casa com a Alemanha. Então assim, pode ser um encerramento perfeito. E se não for também, paciência, porque vai ter sido um jogador que vai ter parado no auge. Vai ter parado possivelmente na sua melhor temporada da carreira. Isso é muito relativo, porque ele também foi mudando ao longo da carreira. Mas o nível dele em 2023 e 2024 é assustador, porque não parecia ter mais de onde tirar tanto nível com tanta regularidade. Parecia muito mais um encaminhamento de um fim de ciclo, que era algo natural, principalmente quando a gente pensava no trio, né? Casemiro, Kroos, Modric, um trio que marcou época no Real Madrid. Esse trio já tinha acabado com a saída do Casemiro, mas assim, parecia até natural que o Kroos talvez fosse até perder espaço antes do Modric. Se a gente pensasse na imagem de uma temporada atrás, de 2 temporadas atrás. E não foi o que aconteceu, muito pelo contrário. O Modric virou um reserva do Kroos para diversos momentos importantes. Aliás, isso ajuda, inclusive, a gente a entender uma reviravolta no noticiário envolvendo o Real Madrid, né? Porque o que se falava era, Modric, apesar de ter feito muito bem, ele cumpriu muito bem com o seu papel de um reserva de luxo nessa última temporada, mas também foi o tempo inteiro noticiado que ele não estava satisfeito com isso, que ele é um fominha no bom sentido da palavra, que ele é um cara mais veterano, né, mais velho que o Toni Kroos, mas que quer jogar, que quer ser titular, que quer ser importante, que quer ser influente, porque ele ainda joga muita bola. Mas a opção do Ancelotti, que me pareceu muito acertada, até para recuperar e resgatar o melhor nível de todos os envolvidos, falei sobre isso na questão da temporada, do vídeo do título do Real Madrid, estava muito nítido que o Real Madrid precisava oxigenar um pouco esse meio para não se tornar um meio um pouco mais lento em alguns momentos. E para isso, significava dosar um pouco mais a utilização desses jogadores. Então o Kroos seria o titular que jogaria 60, 70 minutos e o Modric seria o reserva que entraria geralmente na vaga do alemão para jogar 20, 30, 40 minutos. E dessa forma o Real Madrid conseguia ter outros jogadores complementando o meio-campo de forma a dar
oxigênio, de forma a dar dinamismo a esse meio-campo. Então, com o Tchouaméni, com o Camavinga, com o Valverde, para citar jogadores que ajudaram a compor esse meio-campo, mas com Kroos e Modric tendo funções importantíssimas. Então, essa gestão de transição foi muito importante para o Real Madrid atingir o nível que atingiu na atual temporada. E para o Toni Kroos ser esse jogador que foi nessa temporada. Então, qual foi a grande reviravolta, né? O Modric estava claramente insatisfeito com o papel novo que ele tinha, que era um papel menor do que ele se acostumou a ter na carreira, e é outro que certamente, quando sair, vai querer sair no auge, vai querer parar por cima, mas de uns dias pra cá, assim, mudou radicalmente o noticiário. Antes era, o Modric vai sair, o contrato dele tá chegando ao fim, ele não vai querer ficar nessas condições, como reserva que entra, ele quer jogar. E é normal, e ele vai sair como um ídolo do clube, um jogador histórico do Real Madrid. E agora, se a gente for olhar o noticiário dessa última semana, a gente vai ver que o papo mudou, passou a ser, ele vai renovar, é provável que ele renove. Então essa provável saída virou uma provável renovação. E estava um pouco estranho entender, é claro que isso poderia acontecer naturalmente também, pela história que ele tem, a identificação que ele tem no clube, isso tudo poderia acontecer. Mas fica muito mais fácil de compreender a partir do momento em que a gente tem a outra parte da notícia, que é a saída do Toni Kroos. Com a aposentadoria do Toni Kroos, o Modric naturalmente vai voltar a ser uma peça muito importante. Porque aí a gente vai precisar falar sobre um duro, um delicado, um desafiador processo de substituição, renovação, tendo que suprir uma carência de um jogador único dentro desse meio campo, que é o Toni Kroos. E aí a gente volta para o principal nome do vídeo. Porque assim, é claro que o Modric tem por liderança técnica, por capacidade de achar passes decisivos, pelo brilho individual, pelo talento, ele tem essa capacidade de suprir essa lacuna de referência técnica e geracional dentro de um elenco. Isso o Modric tem, e provavelmente vai assumir esse papel. Agora, se a gente pensar de novo na palavrinha que eu usei no início, influência, o Toni Kroos é um dos jogadores de maior capacidade de influência num jeito de jogar de uma equipe e num domínio de uma equipe nessa geração. A gente vai falar de alguns meio-campistas que tiveram isso, e vão ser poucos. A gente vai falar nessa geração, eu tô falando aí nos últimos 15 anos do futebol mundial, a gente vai falar de Pirlo, a gente vai falar de Xavi, a gente vai falar de Busquets, a gente vai falar de jogadores, e não vai muito além disso não, tá? É claro, não tô encerrando o assunto aqui, porque tem outros que poderiam ser lembrados. A gente vai falar de Schweinsteiger no melhor momento dele no Bayern, que foi inclusive companheiro de Toni Kroos. Não são muitos. São jogadores que fazem o time ficar confortável com a bola nos cenários mais desafiadores. São jogadores que fazem o time dominar jogos, ficando com a bola, porque tem um passador que vai fazer essa bola circular de um lado para o outro, e não importa, claro, com exceções, vai ter um momento em que ele vai ser incomodado, em que ele vai ser desarmado, em que ele não vai jogar bem, e a gente viu o Kroos ser superado em alguns cenários nos últimos anos, mas é muito mais normal a gente ver o Kroos sendo o cara que faz o Real Madrid ficar confortável com a bola. E não é fácil achar um substituto para isso. É claro que o Real Madrid tem hoje um elenco jovem, repleto de talento, um elenco que tem muita capacidade para decidir jogos, de muitos jogadores que estão se desenvolvendo, com um treinador que é o mais capaz de achar novas alternativas, novas formas de jogar, de criar alternativas para que os jogadores se sintam mais à vontade e se desenvolvam. Tudo isso é verdade. Agora, não é todo dia que você encontra um Toni Kroos. Não é todo dia que você tem esse tipo de jogador que bota a bola embaixo do braço e vai fazer o seu time ter mais posse de bola, mais controle, superar marcações, achar espaços diante de adversários fechados. E aí a gente precisa até voltar um pouco no tempo e lembrar o tamanho dessa influência, porque eu diria que o Real Madrid tem, neste século, alguns momentos de virada, né? Se a gente voltar para o momento em que o Real Madrid dos Galácticos, na primeira era de Galácticos do Florentino Pérez, meio dos anos 2000, o momento em que o Real Madrid negligencia o meio-campo, o momento em que o Real Madrid resolve optar por vários meias e atacantes, na época em que o Real Madrid tinha Ronaldo, Raul, Zidane, Figo, contrata o Beckham, contrata o Owen, e deixa sair, por exemplo, o Makelele. Aquele foi um período, o McManaman saiu também, enfim. O Real Madrid negligenciou o seu meio-campo no sentido de que tenho estrelas, não importa se o time vai estar desequilibrado, porque eu tenho jogadores que decidem. A gente viu um time muito desequilibrado nos anos seguintes, né? Era um time que dava gosto de ver jogar quando a coisa encaixava, pela qualidade individual, mas que ficou faltando isso, e esse foi um problema que o Real Madrid demorou alguns anos para consertar. E o Real Madrid teve dificuldades na década de 2000. E se a gente lembra do Real Madrid que parou 6 vezes seguidas nas oitavas da Champions, era um Real Madrid que quase sempre pecava pela falta de meio-campo. E aí o Real Madrid tem algumas contratações na
época, o Mamadou Diarra chega para ser um pilar defensivo, aí depois tenta o Gago, que acaba não conseguindo ser, a ideia era justamente desse meio campista com bola, que pudesse fazer o Real Madrid ficar confortável com a bola, essa figura estava muito nítida que faltava. Aí o Real Madrid tenta no Lass Diarra e consegue até um bom rendimento, mas também não era esse volante de distribuição, e o jogo claramente mostrava a necessidade de um volante de distribuição, e esse nome só vai chegar justamente quando o Xabi Alonso chega. E para mim aí tá o ponto de virada do Real Madrid. Se a gente pensar que o Real Madrid forte, dominante, que volta a ser um super Real Madrid depois dessa sequência de eliminações precoces e tudo, o Real Madrid de lá pra cá sempre teve essa figura do volante dominante, do cara que deixa o time confortável com a bola, do cara que faz esses primeiros passes saírem limpos, que faz a bola chegar onde ele quer. Então você tem jogadores que desequilibram à frente, ok, mas o time só vai dominar jogos se você tiver atrás desses jogadores que desequilibram alguém que dê sustentação a isso, que faça o time ter a bola, que faça o time dominar jogos, que faça a bola superar marcações para chegar até essa faixa mais decisiva do campo. E foi um pouco do enorme impacto que o Xabi Alonso teve no primeiro momento. Então assim, no primeiro momento e no segundo e no terceiro, porque até ele sair do Real Madrid. Então assim, o Xabi Alonso foi essa figura que corrigiu e preencheu uma lacuna que o Real Madrid passou anos precisando preencher. Quando o Xabi Alonso sai, quem chega, e aí nesse período o Real Madrid tem diversos complementos para o Xabi Alonso, né? Khedira, Modric chegando nessa época, e aí começa a mudar até um pouco a dinâmica desse meio campo, eu tô falando especificamente sobre a faixa de meio campistas, de volantes basicamente, e depois vem o Toni Kroos. Num período em que ele já tinha sido influenciado, inclusive pelo Guardiola, né, quando a gente pensa no primeiro momento dele ali no Bayern, embora mais breve, mas assim, de um Toni Kroos que tinha se transformado num primeiro volante, que tinha passado a jogar como esse primeiro volante passador. Vamos lembrar que no início da carreira o Kroos tinha diversas funções, ele fazia o meio pelo lado numa segunda linha de 4, ele era o 10 de um 4-2-3-1, ele jogava numa faixa mais avançada do campo muitas vezes. Aos poucos ele passa a formar uma dupla de volantes, muitas vezes no próprio Bayern, e depois ele passa a ser utilizado em alguns momentos como esse primeiro, o cara da saída de bola. O cara que era fundamental na forma, se a gente pensasse no Guardiola, na transição dele Barcelona-Bayern, essa figura do primeiro volante passador, do cara que justamente sustenta a maneira do time jogar. E é algo que é visível até hoje nos times do Guardiola, na forma dele entender futebol. Então se a gente pensa no Barcelona, a gente vai lembrar o Yaya Touré fazendo essa função, do Busquets fazendo essa função. Aí no Bayern, o Xabi Alonso, o Philippe Lahm é utilizado dessa forma, o Toni Kroos no primeiro momento também é utilizado mais recuado para fazer isso. Depois a gente pensa no Manchester City, a gente vai falar do Rodri atualmente, do Fernandinho antes, essa figura desse jogador que dá equilíbrio e sustenta esse jogo de posse de bola. Não que o Toni Kroos tenha sido exatamente esse à frente da defesa, porque no Real Madrid a gente vai ver o Casemiro fazer isso muitas vezes, mas em termos de capacidade com bola, o Kroos passa a ter uma área de atuação fundamental nisso, né? Que é justamente ser esse volante à esquerda do primeiro volante, geralmente. Mas que é um jogador que com bola vai baixar, vai receber e vai fazer com que esse lado seja o lado mais confortável com bola para sair, para o jogo se desenvolver. No caso do Real Madrid, por anos, um lado que tinha não só o Modric, aliás, não só o Kroos, mas também o Sérgio Ramos, né? Como um zagueiro pela esquerda que ajudava a iniciar essa saída confortável. E se a gente for pensar, com o Marcelo em vários momentos ali, outro que também com uma enorme capacidade técnica e tudo, então assim, o Kroos acaba sendo o cara que atrai a bola para o setor em que ele tá. E o jogo tende a passar muito pelo setor em que ele tá, e o time tende a se sentir mais confortável colocando ele no jogo, porque ele vai fazer o time ficar à vontade e ele vai colocar os demais jogadores no jogo. O Modric até já falou em entrevista sobre como o que impressionava mais no Kroos era a capacidade de que o passe vinha sempre igual, não importando o cenário, o jogo, o nível de pressão que ele tinha, o adversário que estava em cima, quantos jogadores estavam sufocando. E essa é uma característica muito marcante do Real Madrid dos últimos 10, 15 anos, né? Foram 10 anos aí de Toni Kroos, se a gente pensar que nesses 10 anos a gente viu um futebol de muita pressão, de muita capacidade de incomodar saídas de bola, o grande mérito do Real Madrid nesse tempo todo, entre vários outros, claro, capacidade de desequilibrar na frente com Cristiano Ronaldo, com Benzema, com Bale, enfim, com vários jogadores, Vinícius Júnior agora, são vários grandes destaques do Real Madrid, mas quase sempre a grande virtude esteve em um time que não fica afobado quando tem um adversário sufocando a saída de bola. E é um time que tem jogadores que têm essa capacidade de superar pressão, de manter a posse da bola. É um time que encara de peito aberto o adversário que quer pressionar.
Em alguns momentos vai dar certo, em outros momentos vai dar errado. É do jogo. Mas se a gente pensar no sucesso e no domínio desse meio-campo do Real Madrid ao longo do tempo, dificilmente vai ter uma figura que simbolize mais isso do que o Toni Kroos, justamente por ser o sinônimo do passe qualificado, da distribuição, da organização de jogadas. E aí tá o desafio. Porque se a gente pensa no Real Madrid agora, o Real Madrid tem no seu meio-campo jogadores que podem oferecer diversas coisas. É um elenco de muita qualidade. Então, você tem Tchouaméni, você tem Camavinga, você tem Valverde, você tem o Bellingham. Vamos ver como vai ser a sequência de carreira. Se vai jogar mais à frente, como foi nessa temporada, ou mais para trás, dependendo dos atacantes à disposição. Você tem o Modric, mas você não tem o Kroos. E o Kroos naturalmente traz uma lacuna, porque é um jogador que oferece tudo isso que eu falei, assim. É um cara que marcou época sendo esse meio-campista passador de organização, de distribuição, como poucos na geração dele. Então, é um baque. Não vai ser fácil para o Real Madrid. Agora, claro que não dá para duvidar da capacidade do Real Madrid em achar soluções, porque o elenco é muito bom, porque o treinador é muito bom. Mas eu acho que vai ser um desafio, assim. O Real Madrid passou muitos anos com a estabilidade que esse tipo de jogador dava. Primeiro com o Xabi Alonso, depois com o Toni Kroos. E não é fácil encontrar outro que se assemelhe, assim, que pareça minimamente por capacidade, por característica e por nível de jogo com esse tipo de jogador. Por isso que eu acho que teve uma sucessão meio lógica ali, embora em funções um pouco diferentes, áreas de atuação diferentes, jogadores um pouco diferentes, mas Xabi Alonso, Toni Kroos e agora a gente vai precisar ver o que vai ser. Acho que vai ser muito importante o papel do Modric nesse primeiro momento, justamente de conduzir essa transição, de assumir um pouco esse pilar, esse papel de uma referência técnica, mas não é exatamente a mesma característica. O Modric é um jogador que pode receber mais atrás e tem capacidade para isso? Pode, mas ele foi se tornando cada vez mais um jogador que recebia numa altura um pouco mais à frente, porque qualquer time com o Kroos sabe que o Kroos vai lidar com a saída de bola e que se você tiver um outro meio-campista capaz de atuar numa faixa um pouquinho mais avançada, ele vai ser acionado pelo Kroos e a partir daí o jogo vai se desenvolver. E o Modric complementava isso muito bem, sendo desse meio-campo o terceiro meio-campista, né? Casemiro, Kroos baixando para ser esse cara da saída de bola à esquerda e o Modric ocupando essa faixa um pouquinho mais avançada. Vamos ver quais serão os próximos passos. E vamos ver como vai ser a Euro também, porque vai virar certamente um componente muito especial nessa carreira. Um dos grandes jogadores dessa geração, um dos melhores jogadores do mundo na atualidade, parando de jogar, optando por parar no mais alto nível que daria para imaginar. É uma pena? Eu lamento porque é um jogadoraço que a gente fica com a sensação de que poderia ver por alguns anos. Por outro lado, eu respeito muito, porque nunca vai ser uma decisão fácil para um jogador parar, para qualquer atleta, ainda mais o cara ter essa consciência, né, de quero parar agora para ter essa imagem guardada para o resto da vida de todo mundo. E é essa imagem que ele vai deixar, a imagem de um jogador que até o último instante foi um dos melhores jogadores do mundo e marcou a sua geração. Ganhou títulos de Champions com o Bayern, ganhou vários títulos de Champions com o Real Madrid, foi um jogador importante da seleção. Vamos ver como vai ser agora nessa despedida, né? Um jogador campeão do mundo em 2014 com a seleção da Alemanha. Vamos ver agora com a Euro em 2024 como que vai ser dentro de casa. Seria assim, o último ato perfeito. Para encerrar uma carreira de um jogador brilhante ao seu estilo, né? Porque não é aquele brilhante do driblador, do cara espetacular, não. É uma maquininha, um motorzinho. Daquele jogador que você sabe que vai fazer com uma enorme regularidade aquele tipo de jogo. Bola passa por ele o tempo inteiro e ele dá lógica, ele dá sequência, ele dá organização, ele dá assim, um rumo, dá um norte à forma do time jogar. São poucos no futebol mundial. Então, respeito máximo ao Toni Kroos, um dos gigantes, optando por parar agora, mesmo novo, 34 anos, e mesmo podendo jogar por mais anos. Enfim, vamos ficar de olho. E eu tenho essa curiosidade para ver, assim, se a Alemanha for bem, lembrando, né, a Alemanha vem de competições muito ruins, né, como seleção. Se a Alemanha fizer uma grande Euro, se consegue chegar ao título, muito provavelmente vai passar por esse controle que o Toni Kroos dá ao centro do campo. Ele vai ser um dos nomes mais importantes da seleção, indo bem ou indo mal a seleção, ele é um dos pilares do time. Se a seleção for muito bem, numa temporada de aposentadoria, de um jogador, de um dos melhores da geração, parando em uma das melhores temporadas da carreira, eu acho que tem um apelo muito grande para que ele entre nessas premiações individuais como um forte candidato. Vai depender da Euro, evidentemente. A temporada dele no Real Madrid é brilhante, é espetacular ao seu estilo. Não é um espetáculo que o Vinícius Júnior oferece, não é de dribles, de arrancadas, de jogadas brilhantes, não é o espetáculo que outros jogadores oferecem, cada um ao seu estilo, né? Jogadores que podem ser mais goleadores, mais dribladores, mais criadores, mais pensadores. O Kroos é mais esse pensador de uma faixa que não necessariamente vai dar a ele assistência. Ele não é necessariamente o cara do passe final, mas o passe, o antepenúltimo às vezes,
é o passe mais importante. O passe que coloca o time perto da área adversária, às vezes é o mais importante. E o Kroos fez isso a carreira inteira. Um abraço para todo mundo e até a próxima.